vai editar depois aqui um pedaço. Na semana retrasada eu peguei uma heresia aqui. Então eu vou fazer essa correção. Então, é bom demais a gente estar aqui, não precisa ficar preocupado não, começar a sair, não foi uma heresia, não foi um erro de português. Mas eu quero corrigir. A gente falou sobre fé, e aí a definição que nós temos de fé está em Hebreus 11, aliás está na Bíblia toda, né? Mas uma das definições assim, mais específica, Hebreus 11, 1. E aí, então lá diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí, em outra tradução, fala que é a convicção. Então, é convicção. Né? Eu escrevi convicção. As minhas professoras de português não estavam lá nesse dia, então passou batido. E que não se veem. E eu escrevi vem. Tem acento ainda ali? Em qual do Z? Primeiro. Primeiro ou segundo? Primeiro. Opa. O primeiro. Ok. Então foi um erro. Foram 2 erros de português e meu corretor ortográfico também não estava à disposição. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria ainda de continuar falando um pouco ainda sobre fé. E, para isso, eu quero que você acompanhe comigo alguns textos. Né? O primeiro deles está em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Diz o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Então, primeira coisa, Moisés ele estava no deserto, né, na região do deserto, e ele estava lá cuidando dos seus afazeres, e aí então ele vê um evento que estava acontecendo naquele lugar, e aquilo lhe chama a atenção. Né? O texto fala que existia uma sarça que estava pegando fogo. Isso era uma coisa comum no deserto. Um arbusto pegar fogo. Né? Por causa do calor, muitas vezes aquele arbusto estava muito seco, mas alguma coisa diferente estava acontecendo com aquele arbusto. E foi isso que chamou a atenção de Moisés. Então, a primeira coisa, muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, muitas vezes nós estamos caminhando no nosso dia a dia, e nós vemos coisas acontecendo, e nós estamos tão acostumados com as coisas, que nós não paramos, de fato, para ver a glória de Deus, ou a manifestação de Deus nas coisas.
Na semana retrasada eu estava falando que, então, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, nós temos problemas, e muitas vezes nós somos alcançados com um milagre, e aí então quando vem outro problema, ao invés de nós lembrarmos de que Deus é o Deus que tem controle sobre todas as coisas, nós nos lembramos do milagre que nós já experimentamos. E ao invés de nós, muitas vezes, nós irmos até a direção de Deus em busca de algo novo, de um momento novo, nós pensamos que Deus poderia fazer novamente a mesma coisa. Então, Moisés ele estava num lugar e ele olha aquilo lá, algo que Moisés ele já era um homem experiente, então ele já tinha visto isso outras vezes, mas algo diferente estava acontecendo. Algo diferente estava acontecendo. E no texto fala que a sarça não se consumia. O fogo poderia ser o mesmo, mas a diferença era que a sarça não se consumia. Existia algo diferente ali. E aí no texto fala que Moisés pega e fala consigo mesmo, vou me voltar para ali, para ver aquilo que está acontecendo. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, Deus bradou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então, Moisés, quando ele se dispõe a observar melhor o que estava acontecendo, aí então começa o novo. Do meio da sarça, Deus começa a falar com ele. De onde você espera ouvir a voz de Deus? De onde você espera ouvir a voz de Deus? Você tem fé que Deus está nesse lugar? Você tem fé que ao abrir a palavra e começar a ler a palavra, Deus pode falar com você? Você tem fé que ao ouvir a palavra, Deus pode falar com você? E Deus pode mudar toda a história da sua vida, porque foi isso que aconteceu com Moisés. Deus mudou toda a história da vida dele, porque ele deu oportunidade para aquele evento que estava acontecendo. Essa oportunidade que ele deu, algo extraordinário passaria a acontecer na vida dele. E Deus, ao falar com ele, fala: Moisés, não se achega aqui do jeito que você está. Deus quer falar comigo e com você. Deus quer nos usar. Deus quer mudar a minha história. Deus quer mudar a sua história. Mas mais do que isso, Deus quer mudar a história da humanidade, através da minha vida e da sua vida. Mas Ele pega e fala: não venha do jeito que você está. Não assim, afoitamente. Para. No texto fala que era para tirar a sandália. Eu não sei o que na sua vida precisa ser retirado. Eu sei o que precisa ser retirado na minha vida. E que muitas vezes se parece como uma sandália. Algo que me parece útil, algo que me parece normal, algo que me parece necessário. Mas o Senhor, Ele pega e fala para mim nessa noite. E Ele fala para você também nessa noite.
aquilo que talvez nós estejamos pensando como ser necessário, fundamental, nós precisamos tirar para que o Senhor venha nos usar de uma maneira extraordinária. Eu poderia falar para você, tira o seu sapato agora. Seria algo fácil de se fazer. Seria algo muito fácil. Para Moisés, tirar aquela sandália, também poderia talvez você estar pensando, hoje, aqui, sentado aqui nesse lugar, mas que coisa banal. Mas Moisés estava ali, num lugar onde que não era um lugar como nós estamos aqui. Onde nós estamos acomodados. Moisés, ele estava no deserto. Ele estava pisando numa terra quente. E algo poderia passar a incomodá-lo. A partir dessa ação de tirar a sandália. Mas é necessário que eu e você, nós façamos isso também. Pela palavra de Deus, Moisés ouviu e obedeceu. Então, ter fé também é uma questão de obediência. É uma questão de obediência. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós desejamos um milagre. Nós queremos que algo diferente aconteça. Mas nós não queremos obedecer. E aí então eu vou dizer para você que não há maneira de Deus se manifestar na sua vida e nem na minha vida se nós não obedecermos. Os dias são difíceis, os dias são maus. Nesses dias, como o Fernando disse, para ser um empreendedor nesse país, não é fácil. As dificuldades, elas são muitas. E isso, em qualquer nível que você queira empreender. O Zé lá no negócio do táxi, também tem os desafios, tem as questões burocráticas. E como o Fernando disse, muitas vezes, diante das dificuldades, surgem pelo nosso caminho pessoas dizendo que vão nos dar facilidade. Eu quero dizer para você, que a facilidade que essas pessoas possam vir a oferecer a você e a mim, elas não são facilidades. Não são. Por isso eu quero animá-los. Eu quero exortá-los e ajudá-los. E vocês também me ajudem a permanecermos firmes naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ainda que as dificuldades elas se aumentem, ainda que os problemas eles se tornem maiores, eu quero dizer para você que o Senhor ele já nos garantiu a maior vitória que nós poderíamos desejar e que nós não teríamos condição de alcançar. Então, todas as demais vitórias da nossa vida, elas são inferiores. Elas acontecerão, são necessárias, mas elas não podem, diante de algumas coisas que nós não vamos alcançar, nós não podemos mudar a trajetória que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero animá-los a isso.
Eu vou falar para vocês que eu também tenho vivido os dias de tribulação. Mas, e eu não vou falar para você que é fácil, não. Não vou falar para você que é fácil. Mas eu vou falar para você que é possível. É possível. Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, que através de uma voz, numa sarça, Ele muda a trajetória de uma nação. Ele pode mudar a minha e a sua trajetória e a trajetória de todas as pessoas que nos cercam. Porque Deus, Ele não me chamou e Ele não te chamou apenas para que nós fôssemos bem-sucedidos, mas Ele nos chamou para que nós fôssemos uma bênção na vida de outros. Ele não nos chamou para que nós fôssemos abençoados, mas Ele nos chamou para que nós fôssemos uma bênção. E foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Ele foi convocado para se tornar uma bênção na vida de uma humanidade, de uma nação. Porque muitas vezes isso gera em nós algumas incertezas. E talvez Moisés ele tivesse muitas incertezas. E ele passa a dizer, no diálogo que ele tem com Deus, ele passa a mostrar essas incertezas. Porque Deus ele chama Moisés, ele pega e fala o que era para Moisés fazer, e ele pega e fala das suas limitações. Ele fala daquilo que eram as suas dificuldades. Você crê que Deus sabe todas as coisas? Amém. Eu não sei se Moisés tinha entendimento disso. Mas eu e você, nós temos entendimento disso. Então Deus ele sabe de todas as limitações que eu tenho. E Ele sabe de todas as dificuldades que eu tenho. Sabe das suas também. Mas Ele te chama para viver uma vida de fé. Ele me chama para viver uma vida de fé. Ainda que a gente não saiba onde nós vamos chegar. O que nós precisamos saber é que Deus está conosco. Deus está conosco. Amém? Amém. Eu quero que você... Vamos agora para o Novo Testamento. Em Atos. Capítulo 3. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Nesse texto também fala de algo que acontecia todos os dias.
Fala que uma pessoa era levada para a porta do templo todos os dias. Fala que ela tinha uma deficiência desde o nascimento. Fala que ela tinha limitações. Fala que ela vivia e dependia da bondade dos outros. E fala aqui nesse texto que ela tem um encontro com duas pessoas que andaram com Jesus. Talvez ele não soubesse que essas duas pessoas tivessem andado com Jesus, mas eu e você sabemos disso. E a partir desse encontro, a vida desse homem é transformada. E é interessante que no texto fala que Pedro ele olha para ele e fala: olhem para nós. E ele olhou. E isso, ao ouvir a voz e obedecer, isso fez com que a vida daquele homem fosse transformada. Fosse mudada. Lembra lá na sarça? Uma voz fala com Moisés. E Moisés ele ouve. E a vida dele é mudada. Aqui não era algo extraordinário, não existia efeitos especiais. Eram duas pessoas passando perto dele. Mas ele também, ele olha, e aí então ele ouve a voz de Pedro, e a vida dele é transformada. Cada um dos que estão aqui nessa noite, e alguns que podem só estar ouvindo pela mensagem que será distribuída na gravação. Cada um tem uma experiência. Cada um tem um tempo de vida com o Senhor. Mas eu quero dizer para você que a voz que nós ouvimos, ela foi a mesma. E a ordem que nós ouvimos, ela é a mesma. E o que precisa acontecer é que a reação seja a mesma também. Nós precisamos não apenas ouvir. A palavra do Senhor fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas nós não podemos apenas ficar no ouvir. Nós precisamos obedecer. Para que a nossa vida, a nossa trajetória, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, elas sejam modificadas, elas sejam mudadas. Então você não veio aqui nesse lugar, você não tem congregado com essa congregação, para que não seja que a sua vida seja uma bênção na mão do Senhor. Ainda que você, com as suas limitações, com as suas dificuldades, eu quero dizer para você, você pode, ao obedecer a voz do Senhor, você pode mudar a trajetória. Ah, então você está me dizendo que eu vou ficar rico? Que eu vou... Não, está gravando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua vida será transformada.
aquilo que é o curso desse mundo não mais te conduzirá. Aquilo que é o curso desse mundo não mais me conduzirá. Mas apenas a palavra do Senhor. Apenas a palavra do Senhor. Esse dia eu estava ouvindo um pastor pregando e ele falou o seguinte, que quando Deus nos alcançou, quando Deus ele nos deu a salvação, Ele não nos deu a salvação apenas para que nós fôssemos salvos. Porque se fosse por isso, ao termos um encontro com o Senhor, sabe o que aconteceria? Nós morreríamos imediatamente. Porque se for para ser salvo apenas, então para que nós continuarmos por aqui? Parece que é uma coisa assim meio chocante. E talvez pareça que seja uma coisa assim meio absurda. Mas eu quero dizer para você que Deus ele não te salvou apenas para que você saísse por aí dizendo que você é salvo. Nem que eu fizesse isso. Ele nos salvou para que nós mudássemos a história de uma humanidade. Para que nós mudássemos a história de uma humanidade que jaz no maligno. Que o caminho dela é o inferno. E é por isso que nós somos salvos e nós vamos ter uma vida em abundância, que é o que está escrito na palavra do Senhor. A partir do momento que nós somos alcançados com a salvação, a partir do momento que nós ouvimos a voz do Senhor e nós a obedecemos, nós vamos passar a viver uma vida em abundância para que outros sejam alcançados. É por isso que talvez você não se torne um milionário. Talvez você não compre uma Ferrari. Talvez você não vá morar numa casa de não sei quantos quartos. Mas onde você continuar a viver com o dinheiro que você tem, Deus ele quer te usar para mudar a história de vidas. E foi isso que Pedro e João fizeram. Então é interessante a resposta que eles dão. Eu não tenho ouro e nem prata. Eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, eu vou dar a você. Levanta e anda. O que nós temos oferecido, a partir da voz que nós ouvimos em Deus, às pessoas. O que nós temos oferecido? O que nós temos compartilhado com as pessoas? E para não ficar muito difícil, para não ficar com um negócio assim lá fora, entre nós, o que nós temos feito? Eu acredito que nós podemos fazer mais ainda. Por isso eu quero não apenas apontar o dedo para vocês, mas eu quero falar, eu estou disposto a fazer isso com vocês. Eu estou disposto a caminhar junto com vocês, para que a gente mude a história da nossa geração. Para que a gente mude a história da nossa geração. Há 2 semanas atrás eu citei um exemplo e vou continuar dizendo desse exemplo. A Jo até postou essa semana da alegria e do coração dela, ao ouvir das filhas, ao ouvir da Bianca, a vontade que ela está para se batizar. E eu não falo isso para que esse casal comece a ficar muito orgulhoso, mas eu falo isso para que a gente esteja atento a isso. Nós precisamos desejar as coisas de Deus. Nós precisamos ter vontade. Mesmo que, às vezes, algumas pessoas possam falar, nossa, ela ainda é pequena. Por que ela está pensando nisso? Não é necessário.
ainda não é necessário. Nós precisamos desejar. Nós precisamos nos dispor. Eu quero orar com você agora. Eu não trouxe nenhuma chama. Eu não trouxe nenhum arbusto para acender o fogo. Eu não trouxe também nenhum coxo para colocar ali naquela porta, para que a gente veja algo sobrenatural. Mas eu sei que Deus está nesse lugar. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Nós já temos experimentado isso. Desde o início, nós já temos experimentado isso. Deus não começou a agir quando começou a pregação. Deus começou a agir quando a primeira pessoa entrou por aquela porta para estar aqui prestando culto ao Senhor. Ou Deus começou a agir quando você estava pensando em sair da sua casa para vir para cá. Deus, Ele quer nos despedir nessa noite, desse momento da congregação. Ele quer nos despedir dessa noite com uma convicção de que nós vamos ser usados por Deus de uma maneira extraordinária. De uma maneira extraordinária. E para que você não saia daqui pensando que é extraordinário, eu não vou distribuir uma roupa de super-herói para ninguém. Mas eu vou dizer para você que o Espírito Santo de Deus, o qual Jesus disse que estaria e está conosco todos os dias, Ele vai nos acompanhar ao sairmos daqui. E diante dos desafios que nós vamos encontrar nessa semana, eu quero dizer para você que Deus, Ele não quer que você se desvie desses desafios. Deus quer que você enfrente. Que você vença. Que você supere as limitações naturais que nós temos. Amém?